Olá, gente! Estamos começando o MartaCast, um programa dedicado aos esportes femininos. E como destaque do episódio de hoje, nós temos a goleada do Cruzeiro sobre o América pelo Brasileirão Feminino de Futebol, a ameaça de boicote das atletas do tênis ao torneio Roland Garros, que acontece em maio em Paris, e Thaís Fidelis e Flávia Saraiva brilham no Troféu Brasil de Ginástica Artística. Fica com a gente que vamos falar dessas e outras notícias das mulheres do esporte agora. Esse episódio está sendo gravado na terça-feira, dia 12 de maio, e vai ser apresentado por mim, Soraya Carvalho, estudante de jornalismo do 5º período e bolsista do Coletivo Marta. E hoje estou aqui com os meus colegas de curso, eu vou pedir para eles se apresentarem. Meu nome é Yasmin Veloso, sou estudante do 6º período de jornalismo aqui na UFMG. Meu nome é Nicolas Augusto e eu sou estudante do 3º período de jornalismo aqui na UFMG e voluntário aqui no Marta. E eu sou o Cauê Sivek, estudante do 3º período de jornalismo aqui da UFMG. Vamos começar o episódio falando do Cruzeiro. As cabulosas golearam a América e voltaram ao G8 do Brasileirão Feminino. Yasmin, detalhe o jogo pra gente? Claro, Soraya. O Cruzeiro goleou a América por 4-0 na noite da última sexta-feira, dia 8, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, e os gols foram marcados por Gisele, Marília, Lelê e Kathleen, 2 atacantes e 2 laterais. Com esse resultado, o Cruzeiro voltou à zona de classificação, porque tinha ficado fora por um tempo, e aí soma 17 pontos e ocupa a 6ª posição na tabela. Ainda tá um pouco ali, né, nesse meio que tem um pessoal embolado, mas já melhorou um pouco, e o América segue na vice-lanterna do campeonato, com apenas 3 pontos e ainda sem vitórias. Para falar um pouco do que foi o jogo, eu acho que o placar ilustra bem, porque teve dominância do Cruzeiro por todo o jogo. Foram 2 gols no primeiro tempo e 2 gols no segundo tempo. O primeiro gol foi um golaço da Gisele, assim, não tinha muito o que a Taluane fazer. Acho que é um ponto legal da gente trazer também, é que o América veio com a goleira Taluane na escalação, que foi uma surpresa. Apesar da Taluane não ter perdido a posição para a Sandy por questão técnica, era porque ela estava lesionada, a Sandy vinha sendo um grande destaque, assim, né, nas partidas. Então, foi meio estranho terem tirado ela, mas a Taluane fez uma boa partida também. E aí fica a curiosidade para ver o que o América vai fazer nesse gol, né? Porque eu acho que é complicado tirar um atleta que estava em uma sequência muito boa, apesar dos resultados negativos do América, ela tinha sido um ponto positivo dos últimos jogos, mas a Taluane também tinha sua posição antes e também foi muito bem, apesar do placar, né? Então, o primeiro gol foi da Gisele, foi um golaço na entrada da área, ela recebeu um cruzamento e chutou. A Pribeck, ela consegue um cruzamento que vai para a área, bate no peito da Lelê e a Marília finaliza, também muito sem chance para a goleira. Na volta do intervalo, a atacante Letícia, artilheira do Cruzeiro na temporada passada, que ainda não tinha marcado gols esse ano, conseguiu deixar o dela, aproveitando um bate-rebate na área. E a Kathleen encerrou o placar aos 49 do segundo tempo. Então, ali no último minuto de jogo, quando você já está preparando para encerrar, e foi por isso mesmo ela deixou o último, e se tornou uma goleada, que eu acho que é um resultado importante para o Cruzeiro, porque mesmo que tenha essa disparidade técnica entre os times, na rodada anterior ele tinha enfrentado o Juventude e tinha levado um empate. Eu acho que o Juventude, apesar de ser melhor que o América, não é uma diferença assim tão grande para justificar desempenhos tão diferentes. Então, acho que essa vitória pode ser importante para o Cruzeiro retomar confiança, e para o América, acho que escancaram um sinal de alerta, né? Com certeza, acho que pro Cruzeiro é importante porque tava 5 jogos, se eu não me engano, sem vencer e tinha feito o jogo contra o Juventude, não tinha feito gol, então importantíssimo uma goleada, né, principalmente num clássico, retoma a confiança e coloca o Cruzeiro de novo na zona de classificação. E pelo lado do América, assim, é desastroso. Eu acho que retrata muito bem o campeonato que o América tem feito. Porque você estava falando das 2 goleiras, né, a Sandy e a Taluane, elas têm se destacado muito porque o América é um time que sofre muito durante o jogo todo, e aí é natural que a goleira apareça mais. E as duas realmente têm feito, a Taluane nesse jogo, ela foi muito bem, principalmente no segundo tempo, assim. Ela teve uns 3 milagres que ela fez no último gol do Cruzeiro, inclusive. Ela tinha feito uma defesa, que foi num lance de escanteio, se eu não me engano, aí ela defendeu a cabeçada e no rebote ela toma o gol e aí ela se desespera com a defesa do América, que tem ficado cada vez mais desorganizada assim, nos lances. No primeiro gol também, que foi um golaço, mas assim, o espaço que a jogadora do Cruzeiro teve para finalizar na entrada da área ali assusta demais. Tipo assim, o meio de campo do América compacta muito pouco a marcação e aí dá espaço para os adversários finalizarem e não só destacar as goleiras do América, como tomar bastante gol, né? E aí fica difícil a situação pro América. Tá na vice-lanterna, mas porque o Vitória também tem um jogo a menos e, tipo assim,
o jogo contra o Botafogo, né? Confronto direto, inclusive. Se o Vitória empatar, o América já cai pra lanterna. E tá bem difícil a situação do América. E nesse gol da Kathleen, né, no último minuto do jogo, tinha sido uma defesaça dela, Sim. assim. E aí a Kathleen fica com a sobra, chuta, e aí é o quarto gol. Então acho que é muito preocupante um time que tem 2 goleiras se destacando e fazendo boas atuações e está sofrendo com placares tão elásticos assim, né? Eu acho que fica esse ponto de alerta pra gente observar o que o América vai fazer, porque semana que vem tem outro clássico, né? Dessa vez contra o Atlético. O América vai enfrentar o Atlético na Arena do Gregorão no sábado, às 15 horas. Vamos ver quem vai ser a goleira e vamos ver o que a gente pode esperar desse clássico. E o Cruzeiro recebe o Corinthians, líder do campeonato, então acho que vai ser uma forma de entender se essa vitória foi por questões do adversário, né, que tem suas limitações, ou se realmente pode indicar uma certa virada de chave no que o Cruzeiro vinha fazendo e que as mudanças têm feito efeito. E diferente da torcida celeste, a alvinegra não teve um bom final de semana, né, Cauê? O Atlético foi goleado pelo Palmeiras. Exatamente, na última segunda-feira, dia 11, né, pela mesma 10ª rodada, o Atlético perdeu por 4-1 para o Palmeiras. Os gols foram marcados pela Tainá Maranhão 3 vezes. É o primeiro hat-trick dela na carreira, ela que tem 21 anos, e já tinha feito também o primeiro gol pela seleção dela no dia 27 de fevereiro, no amistoso contra a Costa Rica. Então tem surgido aí, né, uma nova promessa para o futebol brasileiro. E além dela, a Lorena Benítez também fez o quarto gol para o Palmeiras. E do lado do Galo, né, do Atlético, a atacante Pimenta, né, ela fez o gol. Ela tinha perdido o pênalti que a goleira Tapia defendeu, e aí no rebote ela fez o gol. O Palmeiras saiu na frente com 1-0, e aí o Atlético empatou, só que depois o Palmeiras dominou bastante assim, o jogo e conseguiu a vitória. Agora o Palmeiras está na vice-colocação, com 21 pontos, atrás só do Corinthians, que venceu o São Paulo no Clássico, que está com 25. O Atlético, com essa derrota, permanece na 13ª colocação, mas agora também, como a Yasmin estava falando, vai ter o Clássico contra o América. Então, assim, é importante para os dois times, né, que vieram de uma goleada sofrida. Então, um clássico que pode reerguer tanto o Atlético quanto o América. Acho que é mais provável que o Atlético vença, mas por ser um clássico, acho que o jogo é aberto com o favoritismo do Atlético. E já o Palmeiras vai enfrentar o Botafogo no próximo dia 18 de maio. Pro Atlético vencer um clássico também seria muito bom, tanto pensando talvez em um saldo de gols ali que elas podem recuperar, quanto por ser um clássico também. Acho que pode influenciar na confiança das jogadoras e tudo mais. O Atlético tá bem atrás ainda do 8º colocado, né? Tá a 7 pontos. Mas assim, pode ser que uma vitória num clássico também dê alguma confiança para tentar coisas maiores no campeonato e não fique só brigando contra o rebaixamento. Indo agora para o Brasileirão A2, o Itabirito venceu o Docimel e alcançou a terceira colocação do campeonato. Como é que foi isso, Nicolas? Então, o Itabirito no estádio Zinho Esperança, em Itabirito, venceu o Docimel por 3-0, num primeiro tempo maravilhoso das gatas, e num segundo tempo mais preservado, com ritmo bem abaixo, pensando na Copa do Brasil na quarta-feira. Os gols da partida foram feitos por Aninha, Jufaria e Ariane. Como eu estava dizendo, o primeiro tempo foi muito movimentado. Aos 5 minutos, já teve gol das gatas, um gol da Aninha, numa tabela maravilhosa perto da área. A Aninha ficou livre, só ela é a goleira, e obviamente marcou. Depois disso, o Docimel conseguiu controlar um pouco o Itabirito. O Itabirito tentou subir mais ofensivamente, chegou a, acho que pelo menos uns 3 minutos de jogo ali, a ter 10 jogadoras no campo de ataque, tá bem ofensivo, tá com linhas bem altas, e o Docimel conseguiu resistir. Só que a resistência, uma hora, acaba cedendo, obviamente, e aos 28 minutos, saiu o segundo gol do Itabirito, jogando de trás. Isso eu acho bastante legal de frisar, que é o estilo do Hoffman. O Hoffman, ele chegou a começar o campeonato com a Karen Hipólito, e ele colocou a Karen Hipólito no banco por conta de um jogo contra o Paysandu, que ela foi muito mal nos pés. Voltou com a Marcele, e agora nesse jogo ele voltou com a Karen Hipólito de novo, e a Karen Hipólito passou confiança nos pés, que é o estilo de jogo do Hoffman, sair jogando de trás, das zagueiras fluindo bastante, com o meio campo muito bom. E saindo lá de trás, a bola acabou alcançando a Jufaria, que marcou o segundo gol da partida com assistência de Ariane, que 5 minutos depois marcou o seu gol. Então a Ariane jogando muito bem, já não é dessa partida, são das partidas anteriores também. E sempre nessa troca de bola muito rápido do Itabirito, neste jogo muito interessante que passa muito pelo meio campo. E é isso que eu queria estar falando por conta do segundo tempo.
no segundo tempo, pensando no jogo com o Ceará, sai a Bruna Vitória e a Luana Rodrigues já no comecinho da segunda etapa, e o time morre. O time, infelizmente, morre porque precisa de um meio campo forte e competente para a bola conseguir fluir, para a bola conseguir chegar lá na frente. E o meio campo ideal do Itabirito, que é a Laura de la Torre, a Bruna Vitória e a Luana Rodrigues, se não tem esse meio campo, o Itabirito tem bastante dificuldade, no segundo tempo realmente não conseguiu atacar, mas em compensação defendeu muito bem. O Docimel não conseguiu levar perigo para Karen Hipólito, que voltando depois, como eu tinha dito, do jogo contra o Vasco, ela voltou agora sem sofrer gols, tinha levado acho que foram 4 jogos de banco, voltou agora sem sofrer gols. E as gatas pensam no duelo de quarta-feira contra o Ceará e posteriormente no duelo contra o Sport no sábado, dia 16, na Ilha do Retiro. Em compensação, o Docimel, que tem uma vitória só no campeonato contra o Taquatiara, que é o lanterna da competição, é o lanterna da 2 do Taquatiara, então pro Docimel não adianta muito vencer o Taquatiara. Em compensação, o Docimel volta na quarta-feira também para a Copa do Brasil contra o Penarol e depois contra o Pérolas Negras no sábado pelo Brasileirão A2. E agora, para fechar o bloco do futebol, nós vamos passar por um giro das outras notícias da modalidade que estão publicadas no revistamarta.com. O Corinthians venceu o São Paulo por 2-1 nesta segunda-feira, dia 12, na Fazendinha, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino e segue isolado na liderança da competição. Os gols das Brabas foram marcados pelo meio-campista Duda Sampaio e pela atacante Andressa Alves, enquanto a Serrana descontou para o tricolor paulista. O Corinthians é o próximo adversário do Cruzeiro na segunda-feira pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino. Brasil conquista o hexacampeonato sul-americano feminino sub-17 com campanha invicta. O título da Seleção Brasileira Feminina Sub-17 veio com a vitória sobre a Argentina por 3-2 no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, no último sábado, dia 9. A campanha brasileira terminou com 5 vitórias e um empate, totalizando 21 gols e sofrendo apenas 6. Com a campanha invicta, o Brasil se isolou como grande campeão do torneio, com 6 títulos desde 2010, e garantiu vaga na próxima Copa do Mundo Feminina Sub-17, que será disputada entre outubro e novembro deste ano em Marrocos. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com o MartaCast e as notícias do tênis. E a gente está de volta com o segundo bloco do MartaCast. Nesse bloco nós vamos falar sobre tênis. Antes eu vou pedir para as meninas se apresentarem, por favor. Oi, gente, eu sou a Malu Moura, estudante do 7º período de jornalismo e bolsista aqui no Coletivo Marta. Sou a Nívia Martins, estudante do 3º período de jornalismo e voluntária aqui no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou Franciele Messias, sou estudante do 6º período de jornalismo aqui na FMG e voluntária no Coletivo Marta. E o bloco vai começar com uma notícia não muito legal, né, Malu? A Bia Haddad Maia caiu na estreia do WTA 125 de Paris. Como é que foi isso? Sim, a Bia ela foi derrotada pela francesa Diane Parry, número 108 do ranking da WTA, por 2-0, com parciais de 6-3 e 6-2. Na estreia de Paris, foi nessa terça-feira, dia 12 de maio, e foi assim, um duelo dominado pela anfitriã. A paulista não teve chances de reação e quebrou apenas um serviço ao longo de toda a partida. Logo no início, no primeiro set, a Diane Parry, ela abriu 3-0, ela começou sacando e logo quebrou o serviço da Bia. A impressão que eu tive no primeiro set é que ela poderia ter fechado por 6-0, mas assim, aos trancos e barrancos a Bia conseguiu fazer 3 sets, acabou fechando em 6-3, com muito domínio, assim, da francesa. Na segunda parcial, foi a vez da Bia começar sacando e ela já foi quebrada de cara. A anfitriã abriu 4-0, até que a Bia conseguiu quebrar pela primeira vez o serviço dela, no 4-2. Mas aí, logo em seguida, a Diane já devolveu a quebra. E foi isso, assim, um jogo dominado pela Parry, que jogou muito bem, muito confiante. Ela é boa jogadora, apesar de ser 108 do ranking. A gente estava comentando aqui antes que ela é aquele tipo de jogadora que a gente vê ela jogar e pensa, ela poderia estar numa posição melhor, porque ela realmente joga bem, no saibro ela joga muito bem. Ela foi muito confiante e várias vezes fez o mesmo ponto na Bia, que foi na direita da Bia. E em vários momentos, assim, a cena parecia looping, assim. A Bia só olhava a bola vindo no limite, assim, da quadra, na direita, e a Bia só assistia, porque bolas muito rápidas, ela é forte, né? Então, foi, assim, um domínio mesmo da francesa. Falta um pouco da Bia correr um pouco atrás, né? A gente entende que ela tem as dificuldades da altura, ela é uma jogadora um pouco mais lenta, ela sempre foi uma jogadora muito mais forte do que rápida,
Mas parece que falta. Sim, e além de tudo, a francesa ainda estava sacando muito bem. E aí ela se aproveitou das fragilidades da Bia, que ela deixa muito exposta. Deixa. Ela expõe muito as fragilidades dela, e aí, quando a jogadora tá bem, tá confiante, ela vai pra cima disso. Essa foi a segunda vez que a Bia participou desse torneio. Ela já havia participado em 2022, quando ela foi vice-campeã. Ela acabou perdendo pra norte-americana Claire Liu, mas agora o resultado foi muito diferente. Ela foi para esse torneio para tentar recuperar a confiança que vem sendo perdida ao longo da temporada, mas não foi dessa vez. É um torneio que tem grandes nomes participando, tá muito interessante. Inclusive, a Diane Parry, ela já venceu esse torneio em 2023. E essa foi a 4ª vez que as duas jogaram uma contra a outra. No retrospecto, agora tá 3-1 pra francesa. As 3 vezes que ela ganhou, inclusive, foi no saibro. A única vez que a Bia ganhou foi em quadradura. Então, assim, talvez isso seja um reflexo, né, de como elas sabem explorar melhor as fragilidades uma da outra em determinadas quadras. A Bia, ela não entrou como cabeça de chave nessa competição, exatamente pelo fato de ter várias participantes muito boas nesse torneio. E ela tem como próximo compromisso o WTA 500 de Estrasburgo, que também é no saibro francês, na semana que vem, e vai ser o último torneio antes de Roland Garros. Em Roma, a Bia também já tinha sido eliminada na estreia, foi na semana passada. Ela jogou contra outra francesa, a Leolia Jianjian, que é número 127 do ranking, e perdeu por 2-0. Mas, apesar dos 2-0 aqui, a situação foi um pouco diferente. A Bia, ela jogou bem em alguns momentos. No primeiro set, ficou 7-6 e foi pro tie-break, e a francesa venceu por 8-6. E no segundo, 6-4. Mas aí um segundo set já mais dominado pela francesa. Mas o início do jogo, assim, o primeiro set, eu acho que a gente pode tirar coisas boas. A partida durou 2 horas e 14 minutos. Então, assim, foi uma partida muito física, muito desgastante. O primeiro set foi bem explorado pela Bia, assim, acho que foi no detalhe mesmo que ela perdeu. Mas aí no segundo set ela já deu uma baixada, assim, parece que... É aquilo que a gente falou, né, assim, o mental, assim, pra ir buscar uma virada da Bia, assim, às vezes parece que não ajuda muito. Que sempre foi o ponto forte da Bia, né? A gente lembra ali 2022, 2023, a Bia buscava grandes reviravoltas. Ela sempre perdia o primeiro set, mas ela sempre virava. Sim. Jogos muito longos, ela passava muito tempo em quadra. Era o que os tenistas temiam, né? Porque a Bia sempre teve um forte, um mental muito resistente ali, um físico muito resistente. E sumiu. De uns tempos pra cá, sumiu. Inclusive, ela apesar de, né, ter perdido o primeiro set, o que eu acho que eu tiro de ponto bom desse jogo é que ela começou quebrando o segundo set. Então, assim, ela tentou, mas aí baixou, assim. A francesa veio com mais confiança, venceu o primeiro set, aí ela deu uma baixada. Que é o que a gente tá vendo, assim, nos últimos jogos da Bia, né? Assim, E ela mesma disse depois do jogo que estava lutando contra os fantasmas internos. Foi uma declaração que eu achei bem forte. sim, e não é a primeira vez que ela fala sobre a questão mental, tá? Assim, ela deixa bem claro mesmo que é a questão que ela tem que trabalhar. A questão mental atrapalha muito. E eu acho que a Janjô deixou ela jogar um pouco no primeiro. Ela demorou pra entrar um pouco no primeiro set. Talvez isso tenha dado uma confiança legal pra Bia. Eu acho que se ela tivesse fechado o primeiro set, a história seria bem diferente no restante do jogo. Até porque, apesar do 6-4 do segundo ter sido de dominância da francesa, a Bia ainda teve alguns breakpoints que ela salvou. Então, assim, ainda que a gente, assim... Ela segurou mais. Ela deu uma segurada. Parece que ela não desistiu, assim, de primeira, que nem das outras vezes era o que parecia, assim, né? Que faltava insistir, né? O que faltou no jogo agora, na WTA 125 de Paris, que ela não tava, né, propondo muito jogo. Foi diferente no de Roma. Para continuar na Itália, nos detalhes, Luiz Stefani e Gabriela Dabrowski caem na estreia em Roma no retorno ao circuito. Vivian, conta os detalhes pra gente. Isso só, a gente já tinha falado aqui que a Luísa já tinha deixado de jogar Billie Jean King Cup, já tinha deixado de jogar Madrid por conta de um desconforto no pé, e agora a Luísa retorna para o saibro no único torneio preparatório que ela ia ter antes de Roland Garros, contra a tcheca Maria Boskova e a russa Alexandra Panova, em um confronto que foi decidido só no match tie-break, que substitui ali o terceiro set nos jogos de dupla, em mais de 1h30 de partida. Já no meio da gira de saibro, né, a Luísa e a Gabi não tiveram muito tempo de se adaptar ao piso e foram superadas por 2-1 com parciais de 6-2, 7-6 com 7-4 no tie-break e 10-4 no match tie-break. A Luísa já não vinha em quadra desde março, então a gente já não podia esperar muito. E de um desconforto que vem desde Dubai, né? Já tem muito tempo, desde fevereiro que ela tá com esse desconforto, ela ficou o abril inteiro sem jogar. A gente já não podia cobrar muito dela. No primeiro set, elas não entraram bem e a outra dupla conseguiu pressionar muito no serviço. Isso a gente viu bastante. Elas não conseguiram confirmar quase nenhum. Então fechou em 6-2.
E no segundo set, a Luísa começou a ter mais liberdade para subir na rede, a Gabi também conseguiu segurar mais, e elas chegaram a ter 4-1 e 5-2, mas viram as adversárias empatar em 5-5 e no tie-break conseguiram fechar em 7-4 para levar para o match tie-break, que poderia ali ter sido a chance, elas vinham melhores no começo do segundo set, abaixaram um pouco no segundo, e é o que a gente sempre fala, abaixa e não volta. No match tie-break, a tcheca e a russa passaram por cima com 10-3, e a gente não tem previsão de outro torneio aí da Luísa e da Gabi. A Luísa não tá defendendo ponto em Roma, a Gabi também não vai defender ponto em Roland Garros, a Luísa tem que defender oitavas, mas a gente espera aí que nessa próxima semana, nessas 2 semanas, até Roland Garros, elas consigam voltar ao ritmo. Saibro, a gente sabe que nunca foi a grande especialidade delas. Na última vez que elas jogaram Roland Garros juntas, elas caíram bem cedo, elas caíram na estreia de Roma na última vez que elas jogaram juntas também. Então a gente vai ver como que vai ser. Não temos muitas expectativas, a expectativa é um pouco mais pra quadradura, onde elas são mais fortes, e ver como que elas vão segurar pra continuar aí no topo do ranking, pra continuar no Race to Finals bem tranquilas. Mas eu acho que foi um jogo bom, considerando o Sim, tempo. eu acho que até porque, assim, a mudança como elas não tinham jogado no Saibro ainda, né, a mudança da quadradura pro Saibro é muito brusca. É. Ainda mais, né, se a gente for ver que ela tá com algum desconforto ali, né, então realmente impacta. Mas, ao mesmo tempo, assim, me decepcionou um pouco, assim, eu não vou mentir. Eu acho que podia ter segurado um pouco Sim, mais. acho que é principalmente por essa expectativa da parceria da Stephanie com a Dabrowski, que é uma parceria, assim, muito esperada, que a gente espera bons resultados, né? Então, assim, me decepcionou um pouco, mas vamos ver, assim, como vai ser em Roland Garros agora, né? A gente nunca... Até porque é diferente também, né? Mas a gente tá falando assim, Roma é um torneio preparatório, ainda que seja de nível 1000, não é como se os atletas dessem tudo de si naquele torneio, porque Roland Garros é logo ali, qualquer desconforto de 15 dias te tira da competição. Então, assim, né, a gente vai ver Foi o que aconteceu com a Gabi no ano passado. Exatamente. Ela jogou Roland Garros. Exatamente. Então, eu acho que pegou um pouco disso também, assim, de não dar 100% de si, sabe? E eu acho que também a Luísa não queria forçar. Eu acho que ela preferiu... ela até não porque é ia ficar de inevitável ela ter fora. medo, né, assim, pelo histórico de lesões, né, então... Eu acho justo ela querer jogar um pouco antes de Roland Garros pra ver como que tá. Sim, sentir, né? Pra ver se precisa ainda mudar alguma coisa, se vai ter que adaptar o estilo de jogo por causa dessa lesão no pé. Mas eu acho que ela foi com muito receio de machucar mais. E pra gente encerrar o bloco com uma notícia muito mais do que agradável, a Vitória Barros conquistou o maior título da carreira e estreou no top 5 do ranking mundial juvenil. Como é que foi isso, Fran? Isso mesmo, só a Vitória Barros, né, alcançou o maior feito da sua carreira juvenil no último domingo, dia 10. A principal cabeça de chave do ITF 500 de Offenbach, disputada em quadras de saibro na Alemanha, a portuguesa de 16 anos, conquistou o título ao derrotar a sérvia Cvetkovic, a 14ª no ranking juvenil, por 2-7-0, com parciais de 6-2 e 6-4, na partida que foi o duelo entre as principais favoritas no torneio. No sábado, no dia 9, a brasileira garantiu a vaga na decisão ao superar a espanhola Paola Pineira por 7-6, com tie-break de 7-3 e 6-2. Na grande final, a Vitória se impôs, né, no seu jogo, desde o início, contra a Cvetkovic, segurando seu 6º título no simples, né, no circuito juvenil da ITF, e o primeiro na temporada de 2026. A última conquista da jovem potiguar havia sido o J300 de Bamberg, na Alemanha, no ano passado, né? O título representa um marco para a brasileira, que é a primeira conquista de nível J500 em 3 finais disputadas, né? Ela ficou com o vice-campeonato em Mérida, no México, né, em dezembro do ano passado, e no Banana Bowl, né, disputado em Santa Catarina, né, aqui no Brasil, em março desse ano. Além disso, também ela soma 2 títulos do ITF 30, um do ITF 60 e outro do ITF 100, né? Todas as conquistas da Potiguar aconteceram em quadras de saibro. A Vitória Offenbach rendeu 500 pontos à brasileira, que terá 90 pontos descontados por resultados passados. A Vitória Barros agora somará 400 pontos, suficiente para saltar da 9ª posição para a 5ª, né, no ranking mundial juvenil da ITF, com um total de 2.166 pontos. Esta é a melhor posição da sua carreira até aqui. A vitória que a gente já esperava, uma bons esperança, resultados. Né? E a gente vê muito essa cultura do cyber aqui na América do Sul, né? Então a Sim. gente já esperava que realmente ela E fosse ter uma principalmente dominância. ela que treina na França. Exatamente. Então, assim, já, né, ela tá em casa. Ela tá em casa. Sim. Tanto aqui quanto lá, quanto onde for. Ela sempre teve bons resultados no cyber. A gente, até na Billie Jean King Cup.
Meninas, antes de finalizarmos o bloco, vamos dar uma rápida passada nas chaves de Roma? Isso, só a gente teve 2 quartas de final já, a gente já tá com a primeira semifinal definida. Ela vai ser com a Cirstea e a Coco Gauff. A Cirstea venceu por 2-0 o Ostapenko hoje de manhã, hoje terça-feira, dia 12. E a Coco Gauff venceu a Mirra Andreeva por 2-1, um jogo um pouco mais truncado, mas que conseguiu ali, depois de vários match points salvados pela Andreeva, conseguir a classificação para a semi. Do outro lado da chave, nas quartas de final, a gente tem a norte-americana Pegula contra a polonesa Iga Swiatek e a ucraniana Svitolina contra a kazakh Rybakina. São jogos que, né, tem potencial, mas o que a gente falou aqui, a gente realmente viu nesses jogos, assim, né? As tenistas tirando um pouco o pé, né? Assim, são chaves muito boas, mas a gente não sabe até que ponto elas vão dar tudo de si visando o Roland Garros, que já tá logo aí. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com o Marta Cash, mais notícias de tênis e tênis de mesa. E a gente está de volta com o terceiro bloco do Marta Cast. Nesse bloco nós vamos falar um pouquinho mais de tênis e também de tênis de mesa. Antes eu vou pedir a Lara para se apresentar, por favor. Oi, gente, eu sou a Lara Tavares, eu sou estudante do 7º período de Publicidade e Propaganda e voluntária aqui no Coletivo Marta. Então, retomando o assunto sobre o tênis, uma recomendação do COI reacende debate sobre atletas russos e bielorrussos. Explica isso pra gente, Malu. Sim, o Conselho Executivo de Comitê Olímpico Internacional, o COI, ele recomendou na última semana que as sanções impostas à participação de atletas bielorrussos de Belarus fossem revogadas em competições administradas por federações internacionais e organizações de eventos esportivos internacionais, como, por exemplo, a Federação Internacional de Tênis, que é a ITF. Apesar disso, um dia após a recomendação do COI, o ITF se pronunciou sobre o assunto e emitiu um comunicado afirmando que o anúncio feito pelo comitê não altera sua posição atual em relação às suspensões da Federação de Tênis, de Belarus e de Rússia e que permanecem em vigor. Eles ainda falaram que o status de membro da Federação de Tênis de Belarus vai ser analisado, reavaliado na Assembleia Geral Anual da ITF em outubro. Vai ser pelos países membros da ITF, de acordo com o processo constitucional da organização, mas que já a relação do Comitê Olímpico Russo permanece suspensa. A Comissão de Assuntos Jurídicos do COI, inclusive, continua a analisar o caso. As restrições começaram lá em fevereiro de 2022, quando começou a primeira invasão russa na Ucrânia, e a Rússia foi realmente punida por conta da invasão, enquanto a Bielorrússia foi punida por ter servido de base estratégica para os conflitos ali. E com isso, os atletas russos e bielorrussos agora competem, desde então, né, competem como atletas individuais neutros nos torneios internacionais, então eles não podem não pode tocar o hino, não competem com a bandeira, e os nomes dos países na ATP e na WTA também não aparecem como disponíveis. Eles também são proibidos de participar da Copa Davis e da Billie Jean King Cup por seus países. Os países não fazem parte da fase classificatória. E essas restrições foram aplicadas nas Olimpíadas também, nos Jogos de Paris em 2024 e em Milão Cortina nos Jogos de Inverno agora em 2026. E a gente tem a Sabalenka, né, que é o principal nome bielorrusso, tanto masculino quanto feminino. Ela é a atual primeira do mundo, a Bielorrússia tem 12 representantes no top 1000 da WTA e 5 no top 1000 da ATP. Se fosse autorizada pela ITF, a Sabalenka poderia voltar a jogar com a bandeira bielorrussa, com o hino bielorrusso, mas não foi isso, né, mano? Sim, inclusive a punição já teve medidas mais drásticas no passado. Em Wimbledon 2022 foi proibida a participação desses atletas, mas no ano seguinte já foi revogado. E essa orientação vem gerando assim, uma repercussão dos atletas, né? Uma delas foi a Svitolina, que é ucraniana, e criticou a recomendação do COI após a classificação para as oitavas de final do WTA 1000 de Roma. Ela falou que a guerra ainda continua, que os mísseis ainda caem sobre a Ucrânia e que esses países ainda são considerados agressores. Então, para ela, assim, é uma sensação muito ruim de ver que essas restrições estão sendo cogitadas de serem suspensas. Ela é ex-top 3 do mundo e top 10 atualmente, e ela destacou o desenvolvimento do tênis ucraniano, que vem crescendo muito. A gente tem vários tenistas aí no top 100, e que mesmo em meio à situação que a Ucrânia vive, de guerra, ainda assim, eles estão se saindo bem. São 7 jogadoras entre as 100 melhores do ranking da WTA atualmente. Ela lidera o ranking como top 10, mas acho que essa situação, assim, tem controvérsias, assim, porque o que me parece é que a COI tá tentando colocar panos quentes nessa situação, assim, ao meu ver, porque
muito se debate sobre o porquê os Estados Unidos podem jogar, os atletas dos Estados Unidos podem jogar com a bandeira, sendo que também estão em guerra, e a Rússia não. Né? A gente vai ter a Copa do Mundo nos Estados Unidos, a próxima Olimpíada é nos Estados Unidos. Então, essa é uma coisa que vem em debate, porque a punição vale para um, mas não vale para outro, né? Então, assim, acho que essa é uma tentativa de tentar acalmar um pouco a situação e os ânimos das pessoas que debatem sobre isso mesmo, né? Recentemente, a gente teve uma situação curiosa entre a Kostiuk e a Mira Andreeva na última competição, em que ela se recusou a cumprimentar a Mira Andreeva. Era uma russa contra uma ucraniana, né? E ela já tinha avisado que ela não ia cumprimentar. Exatamente. Só que Antes da a gente vem com aquela coisa, né? Então você não vai cumprimentar ela que é russa, mas então você não vai cumprimentar os norte-americanos, né? Porque, né, guerra é guerra e é guerra, né? Ou só o seu, só quando atinge um lado que, né? Então, assim, acho que existem contrapontos ali pra gente observar nessa situação que é muito delicada, porque, né, a gente tá falando de uma guerra que mata milhões de pessoas. Então, Ao invés de punir o outro, vamos tirar a punição desse aqui. exatamente. E aí tentar amenizar o clima. Né? E como só tirou de atletas bielorrussos e não dos russos, acho que também é uma coisa assim pra ver. Vamos tirar só de Belarus pra ver qual vai ser a repercussão. E aí, se der tudo certo, a gente vai tirar de, né? Então, sim, vamos ver como vai ser os próximos passos. Vivian, eu vi que estrelas da ATP e da WTA estão cogitando boicote a Roland Garros por questões financeiras. Pois é, há só 2 semanas do início de Roland Garros. É uma das maiores tensões que a gente já teve desde a criação aí da era aberta. E a gente já tem há muito tempo a discussão sobre igualar os prêmios. Os grandes lãs hoje em dia são igualados, mas muitos torneios ainda da ATP e da WTA têm diferença na premiação para homens e mulheres. Mas dessa vez tá todo mundo unido contra Roland Garros e contra a divulgação da premiação oficial do torneio para agora essa edição que vai começar agora no final de maio. E a Federação Francesa ela anunciou um aumento de 9,5% na premiação em dinheiro ao longo de todo o campeonato, desde os qualifiers até a final. E isso resultaria em 61,7 milhões de euros de aumento, que seria mais ou menos 356 milhões de reais, é bastante dinheiro. Que seriam destinados aos jogadores ao longo, né, do todo o campeonato. Mas os tenistas estão falando que isso ainda não é o suficiente, porque isso representa menos de 15% do lucro total do torneio. Foi exigido pelos atletas cerca de 22% de participação no lucro, mas não chegou, tá bem abaixo disso ainda. Isso seria para igualar a receita combinada dos 1.000 torneios de ATP e WTA. Já tem há mais um tempo, desde 2025, que os jogadores dos dois circuitos têm discutido as maneiras de pressionar os organizadores dos 4 grandes lãs por mudanças no modelo financeiro que é muito focado no desempenho imediato. Juntamente, alguns nomes mandaram uma carta questionando essa questão de maior participação nas receitas, um apoio maior aos atletas financeiramente e até mesmo a representação política, que eles não têm muito poder de decisão ali, apesar deles serem o que faz aquilo acontecer, né, Malu? Sim, inclusive alguns atletas se posicionaram a favor disso. Um dos casos mais representativos é a Sabalenka, que é a top 1 do mundo. A Coco Gauff também, né, falou que está disposta, assim, caso haja um consenso entre as atletas e os atletas, de boicotarem, até porque uma das questões que elas falaram é que não existe espetáculo sem os tenistas, né? Então, assim, nada mais justo do que... A questão aqui, gente, não é sobre eles receberem pouco ou não, né? Porque a gente sabe que é muito dinheiro. Mas a questão é que a organização recebe muito mais. E Roland Garros é gigantesco, assim, é um dos 4 maiores torneios do ano, né? Então, assim, o faturamento é muito grande a gente comparar em relação à porcentagem que os atletas recebem. E isso abriu um debate que trouxe de volta à tona a Associação de Jogadores de Tênis Profissional, que foi uma entidade criada em 2020 pelo Djokovic e outros jogadores que propõem ampliar a representação dos atletas e facilitar o diálogo com as federações e as organizações, né? Uma tentativa, assim, de deixar as coisas mais igualitárias e justas para os atletas em relação às organizações. Do lado dos organizadores, o torneio de Roland Garros argumenta que teve um aumento significativo da premiação total e que o prêmio está sendo muito mais distribuído pelos atletas que não chegam à chave principal, que eles param ainda no qualifiers, e os que caem ainda nas primeiras rodadas. Então, que não faz sentido eles continuarem satisfeitos. Indo para outro esporte de raquete, vamos falar um pouquinho sobre tênis de mesa.
A equipe brasileira se despediu do Mundial de Tênis de Mesas por equipe após enfrentar Luxemburgo. Como é que foi isso, Lara? Pois é, Sol. Infelizmente, na terça, dia 5, a equipe brasileira feminina, ela se despediu do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa por equipes em Londres. Em confronto contra Luxemburgo, o Brasil perdeu por 3-2 na primeira fase eliminatória, após uma campanha com 100% de aproveitamento na fase de grupos. E o início dessa campanha na fase eliminatória, a Bruna Takahashi levou o primeiro ponto do Brasil ao derrotar a Sara Denucci por 3-1, porém a equipe de Luxemburgo reagiu e marcou os 2 próximos pontos. A Julia Takahashi, ela enfrentou a Nishi Lian, uma veterana de 62 anos, e elas chegaram a empatar, porém a luxemburguesa acabou virando e levando 3-2. E em seguida, a Lara Watanabe, ela enfrentou a Enisa Sadikovic e também perdeu por 3-2. Ambas lutaram com muita garra, foram jogos assim de 5 sets, então elas lutaram bastante. E uma coisa muito interessante é que a Laura, a gente tinha comentado em outro episódio, que ela não se arriscava tanto, ela defendia muito, mas não atacava. E foi uma evolução muito boa de ver nessa competição, que a Laura agora tem atacado mais, então ela tem arriscado mais, e a gente vê muito mais essa evolução agora. E no quarto jogo, a Bruna retornou e enfrentou a Nishi Lian e levou o segundo ponto brasileiro a marcar 3-2. Por fim, a decisão ficou com sua irmã Júlia ao enfrentar a Sara Denucci e finalizou com 3-0. Eu acho que a gente tem falado muito sobre a Bruna ao longo dessa nossa saga em cobrir o tênis de mesa. E pouco se fala da Júlia, da Laura, da Vitória, da Karina sim. no geral. Mas são meninas que vêm crescendo ao longo do tempo, elas estão demonstrando que estão se desenvolvendo no tênis de mesa. E algo muito legal nessa competição foi o fato da Laura ter se proposto a atacar mais. A gente já tinha criticado isso antes, que eu achava que ela era uma das meninas mais novas que não mostrava uma grande evolução, porque ela ficava sempre na defesa e não atacava muito. E o que a Lara disse agora é verdade. Durante a competição mundial por equipes, ela se propôs a atacar mais. E foi, assim, ainda que tenha perdido alguns jogos, ela teve êxito nisso, né? A gente viu um jogo muito mais disputado, um jogo muito mais gostoso de assistir. Sim. E a final, Lara? Como é que foi a final do Mundial de Equipes? Então, na final, a China ela confirmou mais uma vez o seu favoritismo no tênis de mesa ao conquistar o título mundial do Campeonato de Equipes de 2026. Então, a competição ela marcou a 100ª edição do torneio e terminou com o país asiático campeão tanto na categoria feminina quanto na masculina. Na decisão feminina, a China e o Japão protagonizaram pela 7ª vez consecutiva a final do torneio, reunindo 2 maiores potências da modalidade. Representada por Sun Yun-cha, Wang Manyu, Shen Qintong, Kuai Man e Wang Weidi, a equipe chinesa superou as japonesas Miwa Harimoto, Hina Hayata, Mio Nagasaki, Hin Mendi e Honoka Hashimoto por 3-2 em confronto realizado na Wembley Arena. A final também contou com o duelo mais aguardado da competição, o encontro entre Sun Yun-cha e a Miwa Harimoto. Aos 17 anos, a japonesa ocupa a 5ª posição do ranking mundial e é a única atleta não chinesa presente no top 5. Harimoto ela chegou à decisão invicta, mas não conseguiu superar a líder do ranking mundial. No confronto direto entre as duas, a Sun Yun-cha dominou completamente a partida e venceu por 3-0. As parciais ficaram de 11-2, 11-4 e 11-6. Foi a 9ª vitória da chinesa em 10 jogos contra a japonesa. Após 3 horas e 25 minutos de decisão, a China garantiu o heptacampeonato mundial por equipes no feminino. Eu queria tirar um tempo para falar sobre a Miwa. Eu sou muito fã da Miwa, então talvez seja uma visão um pouco... Mentira, não é. Tô tentando ser imparcial. Mas é que a Miwa, nesse torneio, ela foi muito bem. Ela tem 17 anos, estava como líder do grupo japonês e ela foi uma verdadeira líder para a equipe. Ela decidiu os jogos importantes com muita firmeza, ela fez um campeonato muito consistente e antes da final, a Miwa tinha perdido 2 sets. Foram 2 sets ao longo do torneio inteiro. E algo que me chamou muita atenção nela é o físico, o preparo físico dela. Ano passado, a Miwa enfrentou uma sequência que é Buenos Aires, Foz do Iguaçu e um torneio no Japão, tudo isso dentro de 2 semanas. Ela estava na Argentina, veio para o Brasil e foi para o Japão e conseguiu resultados muito positivos nas 3 competições. Então, ela é uma jovem que tem um preparo físico muito bom, um mental muito bom, ela é muito comprometida e, para mim, uma opinião pessoal, ela tem muita chance de, daqui a um tempo, estar figurando ali
no top 1 do mundo. Aí é uma possibilidade muito grande, mas justamente pela Sun Yul-cha já tá há muito tempo lá, vai ser difícil, mas ela tem muito potencial pra chegar lá. Isso também, a galera tava meio que desmerecendo a campanha da Miwa porque ela perdeu, assim, um pouco feio pra Sun Yul-cha, mas a Sun Yul-cha tá no top 1 há muito tempo, gente. E ela é surreal. A Sun Yul-cha é surreal de boa, não tem como. Ver aquela mulher em mesa é assustador, porque ela é muito boa. E às vezes em momentos como esse a experiência acaba pesando um pouco, né? Talvez Sim. tenha sido essa a questão. E ela é muito nova ainda, ela ainda tem muito tempo pela frente pra conquistar esse lugar. Sim. E o tênis de mesa é um tênis que tem uma certa longevidade, né? Você segura muito tempo. Sim, a Bruna enfrentou uma mulher de 62 anos. Então, é um esporte que você consegue levar, assim, há muito tempo, né? Uma carreira muito longa. Então é isso, gente. A gente termina agora o terceiro bloco do MartaCast. Voltamos já já para falar de ginástica artística, natação e basquete. Estamos de volta com o quarto e último bloco do MartaCast. E é nesse bloco que nós vamos falar sobre ginástica artística, natação e basquete. Antes, eu vou pedir aos meninos que chegaram na mesa para se apresentar, por favor. Oi, eu sou a Keila Guedes, estudante do quarto período de jornalismo e bolsista aqui no Coletivo Marta. Oi, gente, meu nome é Amanda Camargo, sou estudante do quinto período de jornalismo e sou voluntária no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou o Hugo Rezende, eu sou do sexto período de jornalismo e sou voluntário aqui no Coletivo Marta. Nós vamos começar o bloco falando sobre o Troféu Brasil de Ginástica Artística, que reúne destaques nacionais. Keila, como é que foi? Então, o Troféu Brasil reuniu os destaques nacionais e marcou o início da temporada nacional, que ocorreu entre os dias 8 e 10 de maio, em Natal, a capital do Rio Grande do Norte. E contou com 70 atletas inscritos de 13 clubes representando 6 estados diferentes. Além de iniciar o calendário nacional, a competição se tornou vitrine para revelar novos talentos. A competição teve foco nas disputas individuais por aparelho, com 4 provas no feminino, com o primeiro dia de competição, que foi o dia 8, na sexta-feira, focado nas classificatórias, e os demais dias destinados às finais por aparelhos. Os destaques foram a atuação brilhante da atleta olímpica Flávia Saraiva, a nossa Flavinha, e o retorno da medalhista olímpica Lohane Oliveira no solo, após 4 anos sem disputar essa prova. No feminino, as atletas competiram no salto sobre a mesa, barras assimétricas, trave de equilíbrio e solo. E assim, é muito interessante, é bacana de ver como que a juventude está se destacando mesmo, que a gente teve a Nicole Campos, de 15 anos, que ela foi medalhista, ela conseguiu subir no pódio, ela ficou em terceiro lugar no salto. A gente teve a Larissa Machado, de 17 anos, e ela ficou 1 ano e 7 meses sem disputar por conta de uma lesão nas costas. Então, assim, é muito bacana de ver como que tá essa situação, como que a juventude está honrando mesmo o nome da ginástica brasileira. E, infelizmente, dessa vez, a Rebeca Andrade, ela não participou, mas quando ela participava, assim, ela acabava que fazia apenas o salto para ajudar o Flamengo. Indo para a natação, o Brasil conquistou 19 medalhas no Para Swimming World Series, com destaque feminino em Berlim. Como é que foi, Amanda? Foi isso mesmo. A seleção brasileira paralímpica encerrou nesse último final de semana a sua participação na etapa de Berlim no Para Swimming World Series com uma campanha de destaque, somando 19 medalhas ao longo dos 3 dias de competição na Alemanha. Na última etapa, disputada no sábado, dia 9, o Brasil ele ainda conquistou mais 5 pódios, consolidando o bom desempenho da delegação, especialmente entre as atletas brasileiras. Entre os principais nomes da equipe estiveram a Carol Santiago, a Alessandra Oliveira, Lucilene Souza e a Mariana Gesteira, que mantiveram o alto nível apresentado na competição internacional e seguiram em evidência também no IDM, que é o Campeonato Alemão Internacional de Natação, iniciado nesse domingo, dia 9, em Berlim. Logo no primeiro dia de disputas, o Brasil ele conquistou 3 medalhas, com destaque para os 3 ouros conquistados entre os adultos. A Carol Santiago teve um bom desempenho ao vencer nos 100 metros costas da classe S12, ao vencer a prova com tempo de 1 minuto e 8 segundos, a marca melhor do que a registrada pela pernambucana no Mundial de Singapura em 2025, quando ela conquistou o ouro com 1 minuto e 9 segundos. A prova ela ainda contou com uma dobradinha brasileira, já que a Mariana Gesteira ficou com a medalha de prata. 100 metros peito, a Alessandra Oliveira também conquistou o ouro a completar a disputa em 1 minuto e 43 segundos, superando a sua marca no último Mundial. Já a Lucilene Souza venceu 100 metros borboleta com um tempo de 1 minuto e 7 segundos, resultado superior ao que tinha te garantido a prata no Mundial em 2025. As provas do World Series elas são disputadas no formato de multiclasses, em que as atletas de diferentes classes competem na mesma série. E as classificações finais e a definição das medalhas elas acontecem por meio do Índice Técnico de Competição, o ITC,
o sistema que compara os resultados de acordo com cada classe funcional. O IDM ele vai acontecer logo após a etapa de Berlim do World Series e segue até hoje, terça-feira, dia 12 de maio, reunindo alguns dos principais nomes da natação paralímpica mundial. Muitas medalhas para nós, não é mesmo? Hugo, o Sampaio Diga. Basquete superou o Cerrado em vitória por 20 pontos e manteve a invencibilidade na LBF. Isso mesmo, né? Parece que tá difícil, né? Tá impossível para a equipe maranhense perder, porque mais uma vez o Sampaio Basquete ganhou por 20 pontos de diferença, ganhou de 86 a 66 no ginásio Costa Rodrigues, em casa, em jogo válido pela 12ª rodada do campeonato. E aí, com o triunfo, né, na quinta-feira, dia 7, a equipe está com 12 vitórias e 12 jogos. Realmente ainda está invicta e é a única com 24 pontos na tabela. Proibido perder. Proibido perder. Logo no início, né, logo nos minutos iniciais, a equipe ela fez 14-0, só para você ter ideia. E esses pontos iniciais ditaram o ritmo do confronto e asseguraram a parcial do primeiro quarto de 29-13. Já o Cerrado ele tentou reagir, mas não conseguiu. O Sampaio foi melhor na defesa, foi melhor nos contra-ataques, foi melhor na transição, foi melhor na conversão de arremessos e encerrou o primeiro tempo por 52-31 ainda para o Sampaio, né? Uma diferença realmente muito grande e confortável de 21 pontos. Aí fica difícil. Os destaques da partida, né? A gente vai falar de novo da ala pivô Gabi Guimarães. Toda vez eu falo dela porque ela ganhou o MVP da partida de novo. E além dela, que fez 15 pontos e 8 rebotes, a gente teve também a ala Cherry, que liderou aí na pontuação, fez 23 pontos aí para a equipe do Sampaio. Na volta do intervalo, né, no terceiro período, o Cerrado ele tentou reagir de novo. Até ganhou a parcial, mas não foi o suficiente, porque o Sampaio estava com muitos pontos à frente, ainda estava com 71-51 para o Sampaio, e no final só precisaram controlar mesmo a vitória, controlar o jogo, e o Sampaio então administrou a partida e ganhou aí por 20 pontos de diferença, 86-66. E aí a equipe, né, ela volta de novo a jogar nesta quinta-feira, dia 14, às 7h30. Será novamente em São Luís, e o Sampaio vai pegar o Mesquita no Costa Rodrigues, tentando aí fazer 13 vitórias em 13 jogos e manter aí essa invencibilidade que está imparável. Realmente uma sequência incrível de vitórias. E para fechar o programa, vamos passar por um giro das outras notícias de diversas modalidades que estão publicadas no revistamarta.com. Também pela LBF, a segunda colocada Unimed Campinas confirmou seu favoritismo e venceu o Maringá por 74-58 na quarta, dia 6. A partida foi válida pela 12ª rodada da Liga de Basquete Feminino. O domínio individual e estatístico da disputa foi para Isa Nicolette, da equipe vencedora, que marcou 13 pontos, 6 rebotes, 3 assistências e levou o MVP do jogo. Unimed Campinas volta à quadra nessa quinta para enfrentar o São José às 7h30 da noite. Pelo circuito mundial de judô, no Grand Slam de Astana, no Cazaquistão, os judocas brasileiros conquistaram 7 medalhas, uma de prata e 6 de bronze, o que levou o Brasil a se manter na 6ª colocação do ranking mundial por países. O próximo grande evento do judô que o Brasil participará acontecerá na Espanha nos dias 16 e 17 de maio, neste final de semana, e contará com 514 atletas e 41 nações. O Brasil fez bonito no Pan-Americano de Taekwondo disputado no Parque Olímpico no Rio de Janeiro no último fim de semana. O país dominou as categorias Sub-21, Júnior e Cadete, conquistando diversas medalhas. Destaque para Carolina Santos, a Juma, que conquistou o ouro e se sagrou tricampeã pan-americana na categoria adulto. E a gente vai terminando o episódio dessa semana. E o MartaCast é produzido pelo Coletivo Marta, grupo de pesquisa em comunicação e culturas esportivas ligado ao Departamento de Comunicação Social da UFMG. E se você quiser saber mais sobre notícias esportivas de modalidades femininas, acesse o nosso site revistamarta.com ou nos siga no Instagram, @revistamarta. Você pode nos acompanhar no YouTube e nas plataformas de podcast e toda quinta-feira, às 10 horas da noite, o MartaCast vai ao ar também na 104,5 FM, Rádio UFMG Educativa em BH e região metropolitana. É isso, até semana que vem.